Sou Silvia Mota, acadêmica do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física pela Universidade Federal do Oeste do Pará, cursando já o último semestre. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns conceitos, teorias que estão englobadas dentro do conteúdo de fundamentos de análise. Dentro desse estudo da análise, é importante compreender ou estudar sobre sequência, tendo em vista que compreender sobre o assunto é base para outros que virão, como é o caso do Teorema de Bolzano, o critério de Cauchy e também sobre algumas teorias das séries numéricas. Dentro desse princípio, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre os dois primeiros, sobre o Teorema de Bolzano e o critério de Cauchy. Então, para entender inicialmente, vamos precisar de algumas informações auxiliares. A primeira delas é que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. O que seria isso, Vamos partir da seguinte definição. Dado uma sequência AN, em N pertencente aos naturais, ao considerar o seguinte conjunto, que é esse conjunto que nós temos aqui, conjunto BAN com esse N pertencente aos naturais, com X pertencente aos reais, existe um número finito. Existe no máximo um número finito de índices N tais que AN seja maior que X. Então, com isso, nós chegamos no seguinte lema. Seja N pertencente aos naturais uma sequência limitada, não sei. Aí chegamos ao seguinte lema: seja N com N no caso não vazio, é limitado inferiormente. Então a gente consegue provar da seguinte forma, Então com isso nós chegamos, como podemos provar então, Então vamos partir do seguinte ponto: seja M maior que zero, tal que esse módulo de AN seja menor ou igual a M para todo N pertencente aos naturais. Então, portanto, seja esse X pertencente aos reais, tal que para todo N pertencente aos naturais, não existe nenhum N pertencente aos naturais, tal que AN seja maior que X. Isso implica que X pertence ao conjunto B. Logo, o B ele não pode ser vazio, Então, ele não será um conjunto vazio. Com isso, afirmamos que B está contido no intervalo de menos M ao infinito, Então, de fato, se esse X não estiver contido não pertencer a esse conjunto, a esse intervalo de menos M ao infinito, logo, o X é menor que menos M e menor ou igual a M. Então, para todo N pertencente aos naturais em particular, nós podemos dizer, então, que X é menor que a N para todo N pertencente aos naturais. E o que isso implica? Isso implica que X não está contido em B, não pertence a B. Então, passando aos complementares, Então, portanto, B ele é limitado inferiormente. Então, partindo dessas informações, é possível então provar o teorema de aos naturais, uma sequência limitada. Partindo então dessas informações, é possível então provarmos o teorema de Bolzano, Então, seja a N uma sequência limitada, segue do lema que o conjunto B é igual ao BAN é não vazio e limitado inferiormente. Então, seja M pertencente aos reais, tal que M seja inferior a B. Então, a partir daí, abrimos que dado delta maior que zero, o intervalo aberto de M menos delta e M mais delta
contém elementos a n para um número infinito de índices n pertencente aos naturais. De fato, seja delta maior que zero, como m é igual a inferior a b, existe um x delta pertencente ao b, tal que esse x delta é menor que m mais delta. Com delta pertencente a b, existe no máximo um número finito de índices pertencentes aos naturais, tal que a n seja maior que x delta. Logo, também existe no máximo um número finito de índices n pertencente aos naturais, tal que a n seja maior que m mais delta. Isso implica que a n é menor que m mais delta para um número infinito de índices n pertence aos naturais. Agora, suponhamos que a n seja maior que m menos delta para no máximo um número infinito de b. Logo, a n ele é maior ou igual a m menos delta para um número infinito de índices n pertencente aos naturais. Com isso, essa afirmativa está demonstrada. Aplicando a afirmativa para delta igual a 1, existe um n1 pertencente aos naturais, tal que esse AN1 pertence ao intervalo de m menos 1 e m mais 1. Portanto, o módulo de AN1 menos m é menor que 1. Agora, para esse mesmo delta igual a meio, existe um N2 pertencente aos naturais, tal que esse AN2 pertence, né, a m menos meio e m mais meio. E como pela afirmação existem infinitos índices nessa condição, podemos tomar também que N2 é menor que N1. Portanto, o intervalo de AN2 menos m é menor que meio e N1 é menor que N2. Assim, supondo obtidos indutivamente, N1 é menor que N2, que é menor que N3, que sucessivamente é menor que N menos K menos 1. Tais que esse ANJ é menor que M, menor que 1 sobre J. Para cada J pertencente a esse conjunto. Essa afirmativa implica que existe um NK pertencente aos naturais com N1 menor que N2, menor que N3, sucessivamente, e menor que NK menos 1, com esse N x exponencial. Então, o módulo de ANK menos M é menor que 1 sobre K. Logo, esse ANK, né, com K pertencente aos naturais, é uma subsequência de AN com N pertencente aos naturais exponenciais. Então, o módulo de ANK menos M é menor que 1 sobre K, para todo K pertencente aos naturais. Então, a gente conclui que é uma subsequência, no caso, satisfazendo, então, o converge para M quando K tende ao infinito. Vou trazer agora, falar um pouco sobre o critério de convergência de Cauchy. Para entender um pouco, a gente vai falar da seguinte forma, né? Uma sequência AN pertencente com N pertencente aos naturais é dita sequência de Cauchy se para qualquer epsilon maior que 0, dependendo de epsilon, tal que esse módulo AN menos AM é menor que epsilon para todo N e M maior que N0. Nós então partimos do seguinte lema: toda sequência convergente é Cauchy, né? É de Cauchy. Então, como a gente pode provar isso? Então, seja a N com N pertencente aos naturais uma sequência convergente em R, com limite de N ao infinito, contendendo ao infinito, com a N maior que 0, existe um N0 pertencente a naturais que satisfaz o módulo de AN menos A menor que epsilon sobre 2 para todo N maior que N0. Então, seja N com M maior que N0, então nós temos que o módulo de AN menos AM é menor ou igual ao módulo de AN menos A mais o módulo de A menos AM
é menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. E tudo isso é igual a epsilon. Ainda dentro do critério de convergência de Cauchy, a gente parte Então, nós partimos, então, para o segundo lema. O segundo lema diz que toda a sequência Cauchy, ela é limitada. Então, como a gente pode provar? Então, é igual a 1. Então, existe um N0 pertencente a naturais que satisfaz o módulo de AN menos AM com menor que 1 para todo M, para todo N, sendo M maior ou igual a N0. Em particular, então, temos que o módulo de AN menos AN0 é menor que 1 para todo N maior ou igual a N0. Portanto, o módulo de AN é menor ou igual ao módulo de AN menos AN0 mais o módulo de AN0 é menor que 1 mais o módulo de AN0 para todo N maior ou igual a N0. Então, definindo M igual ao máximo desses módulos, então segue que o módulo de AN é menor ou igual a M para todo N pertencente aos naturais. Então, nós chegamos então ao teorema de Cauchy. Então, toda a sequência de Cauchy ela é convergente. Então, como a gente consegue provar? Então, a prova diz da seguinte forma: seja N com N pertencente aos naturais uma sequência de Cauchy, seguindo do lema anterior, existe e também pelo teorema de Bolzano, existe uma subsequência, né, que afirma que a N converge para A quando N converge para o infinito. Então, de fato, seja o epsilon maior que zero, existe um N pertencente aos naturais e um K0 pertencente aos naturais, tais que o módulo de AN é menor que AM, é menor que epsilon sobre 2 para todo N, com M maior ou igual a N. Então, partindo do Cauchy, né? Então, definimos que N0 é igual ao máximo de N com NK0. Então, fixamos o K pertencente aos naturais, né? Tal que esse NK é maior ou igual a N0, né? E então, obtemos, por fim, a fórmula com módulo de AN menos A é menor ou igual ao módulo de AN menos AMK, mais o módulo de AMJ menos A é menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 igual a epsilon. Falaremos agora também sobre alguns teoremas sobre séries numéricas. Inicialmente, sabemos que partimos do princípio de algumas questões, né? Que séries numéricas são somas infinitas de termos de uma sequência. Partindo desse princípio, então, algumas questões eles surgem, né? Algumas perguntas. Qual seriam elas? Essa soma infinita converge para algum número? Se converge, qual o valor dessa soma infinita? Então, é o que vamos tentar entender a partir de agora. Então, como já falei, as séries numéricas, também conhecidas como séries infinitas, consistem numa soma infinita de termos numéricos separados. Esses números podem ser inteiros, reais ou complexos, e a soma de todos os números da série é conhecido como soma. Essa sequência, através do seu comportamento, a medida através do seu comportamento, à medida que tanto converge para um limite quanto converge para o infinito. Então, o que seria isso, né? Então, a gente já sabe inicialmente que toda série numérica ela é uma série convergente. Então, a gente pode partir do princípio de um conjunto que seja N com N pertencente aos naturais, uma série de números reais, né? Dado pela simbologia da soma do infinito com N igual a 1 com a N, né, ou simplesmente com a soma de AN, é chamada de série infinita, né, em termo geral, né, de AN, para todo N pertencente aos naturais. Então, definimos que esse N ele é igual a, que seria as séries infinitas, né, seriam
A1 mais A2 mais A3, sucessivamente a AN, e que resumidamente chegaria a essa fórmula, né, de a soma de N, né, com K igual a 1 com AK. Essa sequência ela é obtida e denominada sequência de, né, da série da soma, que existe S pertencente aos reais, tal que esse SN ele tende a S, dizendo que essa série é convergente ou converge para S, né? E que a sua soma e que S é a sua soma, que nesse caso escrevemos, né, como S tendendo ao infinito com N igual a 1. Então é importante observar, né, que se uma série ela é convergente, o símbolo da soma para o infinito possui dois significados. Ela representa a série infinita e também a sua soma. Então pode ser conveniente considerar também séries do tipo que começam com A ao zero ao invés de A1. Assim como no caso de sequência, que pode ocorrer de séries fazer sentido somente a partir de certo P pertencente aos naturais, ou seja, a série infinita é de soma. Então, partindo disso, né, nós temos então o lema, que seja a série ela é convergente, então a N é maior que zero, ou tende a zero, né? Então, seja S pertencente aos reais, né, tal que esse S aí tem essa soma, logo o limite de N tendendo ao infinito de Sn é igual a S, onde esse N, né, é igual a soma de K igual a 1. Notamos que para N maior que 2. Então, partindo desse pressuposto, né, que a N tende a S menos 0, que é igual a 0, então nós também temos conseguimos encontrar uma expressão para a sua soma parcial. Outra situação pode ser descrita. Temos também outras séries que a gente também denomina por critérios pelo lema de critérios de convergência, né? Temos também as séries harmônicas, que isso implica que na série harmônica que S2 elevado a N é uma subsequência de Sn com N pertencente a naturais, né? Então, logo, Sn quando N pertence a naturais não converge, e a série da soma do infinito, né, com N igual a 1 sobre N é divergente. E também existem outras propriedades, né, que podem ser também, vimos também, que ela é convergente se a sequência de duas somas parciais é convergente, né? Isso ocorre somente se Sn com N pertencente a naturais é uma sequência de Cauchy, ou seja, obtemos assim o critério seguinte para a convergência de uma série. E é só isso, muito obrigada.